o empreendedorismo feminino. Dados do Monitor Global de Empreendedorismo de 2022 mostram que quase 70% da população brasileira adulta, de 18 a 64 anos, estava envolvida com o empreendedorismo. Isso equivale a cerca de 93 milhões de pessoas. Bastante gente, né? E é claro que o universo feminino representa grande parte desse público. E para conversar com a gente sobre os desafios e a importância da persistência na jornada do empreendedorismo, a gente recebe a fundadora da Nato Master, empresa responsável pelo Natucap Hair aqui, que anuncia com a gente no programa Santa Receita, Raquel Rodrigues. Rá, seja muito bem-vinda à nossa casa. Estou muito feliz. Muito obrigada, Léo. Muito obrigada, Abi. Muito obrigada a todos aí que gentilmente me convidaram para estar aqui compartilhando um pouquinho, falando um pouquinho sobre empreendedorismo feminino. É muito bonito quando eu gosto muito de ver as coisas que você faz, a forma como você fala, e eu acho que encoraja muito as mulheres, né? Sim. Esses dias eu estava pensando um pouco sobre isso, né? Sobre as mulheres, sobre a sororidade, sobre empoderar, e eu acho que essa é a melhor forma, né? É agir mostrando resultados e incentivando outras pessoas. Quando você começou, foi em 2004, praticamente quase 20 anos. Aí. Quase. Qual que era o maior receio? Porque foi de muita coragem, né? Começou num lugar pequeno, vamos encarar, vamos. Mas qual que era o principal receio? Ou isso não passava na cabeça? Primeiro é importante salientar que eu nasci em uma família de vendedores. Então, eu sempre vi meu pai, minha mãe vendendo de tudo, mas de tudo mesmo, assim. Era de culinária, minha mãe fazia mousse e vendia para os amigos. Meu pai sempre foi um vendedor, vendia quadros na rua. Então, eu nasci nesse meio. Eu fui vendo realmente, assim, que as vendas poderiam ser um grande limiar e uma mudança na minha vida. E sempre presenciando isso, eu fui estudar, né? Estudei, fiz ali o colégio, a minha irmã, em determinado momento, saiu de uma empresa e montou um call center, né, dentro da sala da casa dela, vendeu o carro, comprou um computador e ali ela começou a empreender sozinha. Então ela fazia propaganda no rádio e atendia o telefone, fechava a embalagem, tudo sozinha. E eu tinha 16 para 17 anos, ela falou, vem trabalhar comigo. Eu trabalhava já em uma grande empresa como operadora de telemarketing. Ela falou, olha, o que você ganha aí, talvez você vai ganhar aqui também, então vem trabalhar comigo. E eu fui ali, a gente começou meio que de forma muito empírica, sabe? Quando você não tem planejamento, não tem estrutura. O que tinha? Fé e muita força de vontade. Era isto que a gente tinha naquele momento. E a escola de vendas da sua família, E a escola de vendas, porque eu sempre falo, né? se você aprende a vender e a se comunicar, e meu pai e minha mãe, eles sempre tiveram muito carisma. Então, meu pai sempre foi muito carismático, sempre soube vender muito bem, e eu sempre vivi naquele meio, prestando atenção em tudo aquilo. Claro que tinha um perfil, as minhas irmãs também tinham esse perfil de vendas, e ali a gente foi se desenvolvendo também dentro do mesmo negócio. Raquel, a Abi falou de 2004, né? Quase 20 anos quase já. 20 anos. E é um assunto que a gente começa a ouvir falar há mais ou menos uns 10 anos sobre queda do cabelo feminino, da mulher. Não se falava muito de queda, né, de cabelo de mulher, se falava muito de cabelo de homem, se caía cabelo do homem, o homem se preocupava com isso. Como que é quebrar essas duas barreiras, assim, para você? Como foi isso no mercado? Primeiro que a gente, no início, nós trabalhávamos mais com suplementos alimentares, então com a linha de suplemento para qualidade de vida e saúde. Em determinado momento, eu fui percebendo que a linha capilar, ela havia uma grande demanda de produtos capilares. Só que também existiam grandes efeitos colaterais dos produtos que já existiam no mercado. Então eu fui, nesse momento, eu já era estudante de farmácia, fui me aperfeiçoar um pouco mais, entender como era fisiologicamente, como que o corpo funcionava, e ali eu fui entender um pouco mais. Claro que o porquê que hoje as mulheres têm queda de cabelo, coisa que não tinha no passado. As mulheres eram muito mais do lar, então as mulheres tinham muito menos demanda do que hoje. Então hoje a mulher, ela não só é do lar, como ela também tem a responsabilidade de trabalhar fora, então você tem o estresse, você tem o uso de anticoncepcional muito mais cedo do que era no passado, então as mulheres estão se medicando muito mais estressadas, e isso, claro, junto com outros fatores, são vários gatilhos que levam à queda de cabelo nas mulheres. Mas, sem dúvida, a gente tem um cenário que vem
piorando ano a ano, por conta do estilo de vida que nós mulheres estamos vivendo hoje. E é muito... quando você começou a falar da farmácia e eu fui vendo um pouquinho da história, eu achei incrível, porque eu acho que isso que você pegou da sua irmã, né, da Maria, naquele início de fazer tudo, você levou isso muito a sério, porque você fez administração, e daí depois começou a observar e falou assim, não, quer saber, eu quero entender o que realmente tem dentro desse pote aí, e o que isso realmente funciona ou não. E aí você foi fazer uma outra faculdade para desenvolver a fórmula. Então, tipo assim, eu vou lá e eu vou desenvolver isso, e eu acho isso muito desbravador, assim, né? É muito bonito fazer esse tipo de trabalho. E você continua, porque você continua fazendo as pesquisas, os produtos, está nas rádios, na TV. Como é que é gerenciar tudo isso? E ainda a vida, a família, como é que é? Acho que a gente precisa, claro, você tem que ter uma boa administração do tempo. O pessoal até brinca comigo, fala assim, eu não olho mais o Instagram da Raquel pela manhã, porque 6 horas da manhã já tá treinando, é um absurdo. Mas é uma forma de... Até maldade. Maldade. Falei, vou bloquear você, só assisto seus stories depois do meio-dia. Mas é uma questão de disciplina e comprometimento. Eu acho que quando a gente tem disciplina e comprometimento com os nossos sonhos, em primeiro lugar, tudo aquilo que vier vai ser fruto daquilo que a gente se predispõe. Então, se você tem disciplina em relação ao teu trabalho, você sabe onde você vai chegar. Então, olha, a minha meta é esta. E eu vou correr atrás dessa meta. Quais são as ferramentas que eu preciso? Porque se você quer ser uma grande empresária ou se você quer montar um negócio, você precisa estudar. Lá atrás, quando me traziam vários produtos e eu pensei, eu não quero ser só mais uma empresa de produtos naturais ou de cosméticos. Eu quero ser a melhor. E para ser a melhor, o que eu preciso fazer? Eu preciso entender mais sobre esses produtos. Porque senão, sabe, tudo que te trazem, você aceita, acata, porque você não tem conhecimento. A partir do momento que eu fui estudar, me aperfeiçoar, eu entendi exatamente, não, essas interações funcionam, esta não. Eu quero para o meu cliente o melhor, eu não aceito mais ou menos. Tem que ser sempre o melhor, porque aí você cria diferenciais no mercado. Hoje as pessoas ficam muito querendo copiar aquilo que deu certo ali, aquilo que deu certo no outro... E nem sempre o que dá certo ali vai dar certo para você, porque você está fazendo uma cópia. E você copia só um bloquinho, um tijolinho. E o contexto? Né? Então, você aperfeiçoar, estudar, eu acho que essa busca constante de aperfeiçoar, de entender melhor como funcionam todas as áreas da empresa, isso é uma coisa, inclusive, que eu falei hoje. O empreendedor, muitas vezes, ele peca porque ele não quer saber sobre leis trabalhistas, ele não quer saber sobre a área fiscal, e eu entendo, é chato, principalmente para quem é dinâmico, para quem é comercial. Cara, vou ter que entender sobre a área fiscal, mas tem que entender quando você é um empreendedor. Porque se você não entende sobre a área fiscal, por exemplo, sobre impostos, você pode quebrar a tua empresa com 2, 3 anos. Então, precisa entender todas as áreas da tua empresa para você conseguir gerenciar e liderar, porque a gente lidera pelo exemplo e não por aquilo que a gente fala, por aquilo que a gente faz. E não contratar, quando você não conhece a sua empresa, né? Você não consegue contratar a pessoa correta para fazer aquele serviço, né? Isso é um atraso para a sua própria empresa, né? Não entende sobre pessoas, não entende sobre perfil comportamental, que é uma das áreas que eu procurei também entender um pouco mais sobre perfis comportamentais. Porque não existe funcionário ruim, existe pessoas que estão no local errado para aquela função. Então, a partir do momento que você identifica qual é o perfil daquele funcionário, porque muitas vezes ele tem um perfil de vendas, mas pode ser que ele seja um perfil analítico e a gente precisa também de um perfil analítico dentro da empresa. E aí você coloca o perfil conforme aquela área que você tem. Porque o que acontece, Léo, se você pegar uma pessoa de venda e colocar ela no setor analítico, você mata o profissional. Ele se desestimula, ele fica triste, ele fica abatido e é culpa dele? Não, muitas vezes a contratação não foi uma contratação adequada. Então, por isso a gente precisa entender mais uma área, precisa entender sobre pessoas e sobre comportamento. Quando você vê onde você já chegou, né, que a gente fala assim, olha, é famoso em outros países. O que passa na sua cabeça? Porque cada produto que é feito, ele precisa de um estudo e isso demora, né? Você faz, foram mais de 400 amostras. Como que passa na sua cabeça assim, olha, primeiro eu criei um tônico, depois eu vou lá e criei, né, um shampoo, depois eu vou lá e crio um condicionador. Como é para você hoje saber que esses produtos estão indo para fora do Brasil? É uma alegria muito grande, eu fico muito feliz e
há 1 ano e meio, né, eu comecei a falar um pouco mais sobre empreendedorismo justamente por isso, porque as pessoas me ligavam e me procuravam para ajustar situações tão pequenas, às vezes, na empresa dela, que falava, não é possível que ela não consegue resolver. Eu achava tão básico e dali em diante eu pensei, não, eu posso contribuir mais. A gente pode, quando o nosso copo está transbordando, é o momento da gente poder ajudar outras pessoas. E o meu copo transbordou de experiências, de superações, de erros, de acertos. Falei, não, eu quero compartilhar também esses meus erros e esses meus acertos. E quando eu olho a minha trajetória, eu olho e falo, é possível, se foi possível para mim, que nasci de uma família muito simples, muito humilde, que não tive nenhum tipo de ajuda para fazer faculdade, para poder estudar, não tive nenhum tipo de auxílio nesse sentido, mas eu tive uma ajuda muito importante que foi o exemplo, princípios e valores, que é muito mais importante até do que qualquer outra coisa. Quando eu olho esta linha, eu me sinto muito feliz e lisonjeada, mas eu quero que outras mulheres também consigam. Conseguir, mas outras mulheres também podem conseguir. Vamos lá, vamos nos ajudar. Foi criada uma competição muito ruim entre as mulheres, coisa que não tem nos homens, Léo. Os homens, eles são muito mais de se ajudarem. As mulheres, foi criada uma competição. Até uma certa inveja quando uma mulher se destaca. Então, as mulheres não conseguem se ajudar. E eu estou aqui para falar, é possível sim. É possível, nós mulheres podemos nos ajudar, nos unir e uma empoderar a outra e cada vez mais a gente ocupar um espaço. Não é perder a feminilidade, é ocupar um espaço e uma independência financeira. Com certeza. E o que você falou é muito cultural, né? A gente foi condicionada a ter esse tipo de comportamento e hoje em dia a gente tem que mostrar para as mulheres que juntas a gente vai quebrar essa barreira, né, de condicionamento, de cultura, de competição, esse tipo de coisa, porque é só assim que a gente vai ter esse empoderamento que a gente tanto fala. Quando você tem o retorno das mulheres, como é que é? O que elas falam para você? Elas sempre falam, você é uma inspiração, eu quero ser como você, eu quero, né, ter o destaque que você tem. E nada mais é do que você enfrentar primeiro os medos internos. Porque eu sempre fui uma menina com muito medo, assim, por mais que hoje eu falo com muita facilidade, eu até a faculdade, o meu TCC, por exemplo, eu não apresentei, eu tinha muita vergonha, muita timidez. Então eu fui entender um pouquinho melhor de onde vinham os meus medos. Estavam lá no passado, por que eu criei essa defesa, né, de ter tanta timidez? E aí, aos poucos, eu fui me colocando de uma forma mais clara, mais objetiva, perdendo esse meio, esse receio. E ouvir de outras mulheres, olha, eu me inspiro em você, para mim é um grande orgulho, né? Eu fico muito feliz e quero cada vez mais poder inspirar outras mulheres também. Incrível, eu adoro, isso, né? O cabelo fica incrível. Fica incrível. Fica e é o demais. que a gente fala, né? Tudo na vida tem uma história e todas as pessoas têm uma história. E a história é baseada nisso, né? Nas superações, na dedicação. Eu estava falando com as meninas e eu queria muito que você viesse aqui, porque eu acho que você foi uma das mulheres que mais teve uma certa sororidade comigo quando eu assumi o Santa Receita. E Nato Master nunca deixou de estar presente no Santa Receita. Eu falei, eu preciso agradecer a Raquel por isso, porque ela confiou em mim, né? Mesmo a gente não se conhecendo. Então, ela confiou, teve essa credibilidade de deixar a gente aqui para fazer um programa juntas e você nunca me abandonou. E eu falei, eu queria muito que as pessoas entendessem um pouquinho como que é a história da Raquel e como isso é empoderamento, né? Como isso é a sororidade, é você apoiar outras mulheres, você acreditar nas mulheres. Então, se você tem, sei lá, na sua vila, né, uma loja de alguém que você conheça, vai e compre lá, indique para outras pessoas. Eu acho que isso nos torna poderosas mesmo, no sentido de que a gente dá coragem para a gente fazer as coisas. E eu queria muito agradecer você a isso. Eu acho que eu nunca pude agradecer pessoalmente. Eu queria muito agradecer por você estar esse tempo todo com a gente aqui no programa, acreditando na gente. Eu sempre acreditei muito. A TV Aparecida, ela tem uma importância enorme na minha vida, não só a TV, como todo, né, o santuário, todo esse lugar que eu vinha quando criança, né, com as excursões da igreja. Minha família é uma família de muita fé, minha mãe é devota, então é um lugar que para mim traz
traz uma força espiritual muito grande. Então, estar aqui com vocês, poder patrocinar, poder estar junto com vocês todos os dias, para mim é uma enorme alegria. E claro que nós vivemos diversas fases. Nós tivemos a fase de mudança da apresentação do programa, também tivemos a pandemia. E eu sempre falei, até para o comercial, falei, estamos juntos. Vocês me ajudam, eu ajudo vocês e seguimos. Eu acho que é isso, é uma parceria. Sempre que tem que estar bom para ambas as partes, né? Então está bom para a Natumaster, também está bom para a TV Aparecida, e a gente segue esse caminho. E eu também tenho que agradecer muito, porque vocês também sempre foram muito gentis com a Natumaster, né? Com todo o carinho que vocês têm por nós. Porque eu sei que quando vocês falam do produto, vocês também assinam, né? Vocês são corresponsáveis, é a credibilidade de vocês. E vocês falam realmente dos nossos produtos com total segurança, confiabilidade. E eu também tenho muito a agradecer. Gostoso isso. Você de casa pode aprender muito com a Raquel, né? A gente viu nesse bate-papo aqui o quanto ela pôde falar do empreendedorismo feminino, de dar inspiração. Eu sei que ela também tem vários projetos, então ela também tem alguns podcasts que falam bastante sobre isso. Né, Rá? E eu acho que é interessante você observar um pouquinho, fazer a sua pergunta, sabe? E seguir de inspiração. E é muito simples, dá pra ver tudo no Instagram, né, Rá? Tudo no Instagram, eu posto alguns cortes do podcast, que eu entrevisto mulheres que compartilham também as suas histórias, as suas superações. Então tem o podcast, também algumas experiências dentro do negócio, eu compartilho lá também. Então aproveita você de casa, @oficial Raquel Rodrigues, pode fazer pergunta, eu acho que você vai ficar muito inspirada vendo os vídeos, viu? E o telefone é o 11 94 733 8767, certo, Rá? Certinho, Obrigada. certinho. Eu que agradeço e eu quero deixar uma última mensagem para você aí. A gente não escolhe o lugar que a gente nasce, as condições que a gente nasce, as condições financeiras que nós nascemos, os incentivos, mas a trajetória, a nossa trajetória, as escolhas que a gente vai fazer depois na vida adulta é da nossa responsabilidade. Então, escolha bem as suas amizades, os ambientes que você convive, cuide da sua saúde física, mental e espiritual e acredite, eu sou a prova do que sim, é possível. É possível. É possível. Vou te dar um abraço. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite. Seja sempre bem-vinda à nossa casa Eu quando que quiser. agradeço.